Nessa aula, a gente vai conhecer um pouquinho o conceito de Ajax. Então, o Ajax, basicamente, é uma requisição assíncrona que a gente realiza a algum back-end. Então, no JavaScript, ao invés da gente ter que recarregar a página para trazer sempre as novas informações do nosso servidor, a gente consegue utilizar o Ajax, que é uma forma da gente requisitar informações do servidor sem precisar atualizar a página. Então, para começar uma requisição Ajax, a gente começa definindo uma variável com um new XHTML HTTP request. Essa classe XML HTTP request do JavaScript é que vai nos dar acesso à funcionalidade do Ajax para a gente poder recuperar alguma informação de algum servidor, beleza? E que servidor que a gente vai estar utilizando? Eu vou estar utilizando o servidor do GitHub, a API do GitHub, que a gente consegue retornar, por exemplo, alguns dados dos usuários de repositórios e tudo mais, mas mais especificamente eu vou utilizar a API de usuários do GitHub para retornar informações do meu perfil lá no GitHub, tranquilo? Então a gente consegue ter a descrição aqui, meu avatar, tudo isso mais. Aqui dentro, então, a gente vai consumir essa URL via Ajax. Então o que a gente vai poder perceber é que a página ela não vai precisar atualizar, né, carregar novamente para a gente conseguir ter essa informação. Então vamos voltar aqui. Como é que eu consigo abrir, né, buscar essa URL lá do meu, que a gente vai vir aqui para trazer esses dados? Eu vou fazer xhr.open, tranquilo? O primeiro parâmetro que eu vou passar é o método, né? Então se eu quero buscar uma informação, o método é get. E daí eu passo a URL que eu quero buscar os dados, tranquilo? E daí eu mando xhr.send. Beleza? E aqui eu mando o primeiro parâmetro como nulo. A gente não vai falar muito sobre isso agora, mas para envio dos parâmetros, da requisição e tudo mais, teria que passar. Mas a gente, por enquanto, não vai ter nada, então deixa nulo. E daí, como é que a gente sabe que essa requisição ela finalizou? Primeiro, vamos deixar só assim. Vamos aqui no nosso terminal, no nosso emulador, abrir aqui a informação, o nosso console. Eu vou atualizar aqui. E se a gente acessar aqui a aba Network, o que a gente vai poder ver aqui é que aconteceu a requisição lá para minha API, lá para o servidor da API do GitHub. Então ele já deu aqui a requisição na aba Network, né? Deu um status code de OK, quer dizer que deu certo. Se a gente clicar aqui em Preview, a gente consegue ver o que foi retornado lá desse servidor. Mas como é que a gente consegue no JavaScript saber quando essa requisição terminou? Porque se a gente tentar acessar aqui essa variável XHR para pegar o corpo, né, que ele retornou aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque quando eu carrego a página, veja que só depois ele dá aqui a requisição como OK. Ou seja, isso é uma requisição assíncrona. Ela não acontece no mesmo fluxo do nosso script. Então eu não consigo ter... o JavaScript ele não vai poder ficar esperando essa requisição terminar para ele continuar executando o resto do código, né? O restante do código. Então para isso eu preciso fazer o seguinte. xhr.onReadyStateChange, né? Daí eu vou definir uma função. E aqui eu vou fazer uma verificação. Se o xhr.readyState é igual a 4, né, que é a variável que significa quando a resposta voltou para a gente, daí sim eu vou mostrar o corpo dessa requisição. Então eu vou dar um console.log, json.parse. Por que json.parse? Porque o retorno dessa requisição aqui no GitHub, se a gente voltar aqui no response, é um JSON. Isso aqui é um JSON. Então a gente vai conseguir converter isso aqui num objeto ou num vetor utilizando o json.parse. E agora eu vou receber aqui o xhr.responseText. Beleza? Vou botar o ponto e vírgula, vamos salvar. Opa, diminuir aqui o negócio errado. Vou vir aqui no console, vou executar. E veja que só depois de um tempinho ali, de uns 300 milissegundos, ele me retornou aqui a informação. E agora eu consigo ter acesso a todas essas informações aqui que a gente captou do servidor através desse objeto. Então eu consigo ter acesso aqui à minha avatar URL, à minha bio, ao blog, tudo isso mais eu consigo ter acesso aqui fazendo essa requisição Ajax. Então o Ajax ele vai ser a principal forma da gente realizar, da gente consumir informações do nosso servidor pelo JavaScript. Mas calma aí, que essa sintaxe aqui, por mais que ela tenha parecido confusa para você por enquanto, a gente ainda vai aprender uma sintaxe muito mais limpa para trabalhar com isso aqui, utilizando uma biblioteca nas próximas aulas. Mas até lá, por enquanto, pelo menos a gente já entendeu o que é o Ajax.